temos hoje a Hora de Agir com Charles Errani, professor titular do Instituto de Biologia da UFBA, coordenador do INCT em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, o INCT-INTRI. Ele é atualmente pesquisador visitante do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Temos também Érica Tavares, que é ecologista e bióloga ambiental, mestrando em Ecologia e Evolução e também é cofundadora e diretora executiva da Eco Angola. Temos também a Susana Amador, que é deputada à Assembleia da República de Portugal. Ela é jurista com mestrado em Ciências do Direito e da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa e é ex-secretária de Estado da Educação. Sejam muito bem-vindos. Esta é a hora de agir. Esta é a hora em que os países lusófonos assumem a sua responsabilidade perante o futuro. Estamos aqui hoje para falar sobre educação ambiental e este é um tema transversal, transdisciplinar, que nos impõe grandes desafios para vencer a crise climática. Vivemos a era do antropoceno, onde o modo de vida dos humanos tem deixado um legado permanente para o planeta. E isto, obviamente, está associado a um modelo de desenvolvimento econômico que tem extrapolado o limite das fronteiras planetárias com os impactos gerados pelas mudanças climáticas, pela perda de biodiversidade, pela mudança no uso do solo, pela fertilização, com extensas contaminações ambientais. O campo da educação ambiental busca alertar os cidadãos sobre os constantes problemas causados ao meio ambiente, consequente dessas atividades humanas, e também visa estimular a criação de ações que busquem a preservação dos recursos naturais. O campo da educação ambiental busca alertar os cidadãos sobre os constantes problemas causados ao meio ambiente, consequente das atividades humanas, e também estimular a criação das ações que visem a preservação dos recursos naturais. Sabemos que a base para a mudança, que hoje é um imperativo, ainda depende de estratégias que fortaleçam a educação ambiental em todos os níveis, seja na base escolar ou na sociedade como um todo. E implementar essas iniciativas depende de esforços múltiplos, especialmente no sentido de encontrar formas de se inspirar e reimaginar o mundo em que vivemos. A inserção da educação ambiental no ensino formal e informal representa uma possibilidade de orientar os indivíduos em um caminho que venha a transformar os paradigmas atualmente vigentes, podendo assim influenciar o cotidiano de cada um. É necessário levar em conta as realidades sociais, a realidade econômica e ecológica de cada contexto, de cada país, onde temos o grande desafio de estruturar novos padrões de comportamento, atitudes e valores que venham a acompanhar as mudanças decorrentes do progresso. A educação ambiental ela pode ampliar a percepção de riscos e essa é a condição necessária para que a população faça uso dos seus direitos de cidadania e incorpore em seu cotidiano atitudes que manifestem a consciência ambiental e a responsabilidade coletiva. E para nos ajudar a refletir em que tipo de mundo queremos viver, temos aqui hoje conosco 3 especialistas que nos vão expor os desafios no campo da educação ambiental. Bem-vindos, professor Charles Errani, a ambientalista Érica Tavares e a deputada Susana Amador. Porque a hora de agir é agora. Neste primeiro bloco, abordaremos sobre iniciativas de educação ambiental e intersetorialidade nas políticas.
professor Chável, bem-vindo. A formação de profissionais nas áreas das ciências exatas e da saúde possui, em sua visão, lacunas de pontes interdisciplinares com os setores das áreas de humanidades? Sim, sem dúvida. Muito obrigado pela pergunta, Neuzaí. A formação dos cientistas, de um modo geral, tem sido uma formação bastante técnica, principalmente as pessoas, tanto cientistas como médicos, engenheiros, profissionais liberais também, têm uma formação muito nos modelos e teorias das suas respectivas áreas de conhecimento, no conjunto de práticas e métodos de produção e validação de conhecimento, mas por vezes não tem uma formação suficiente sobre as relações entre a ciência que produzem as tecnologias que decorrem delas e a sociedade e as questões ambientais. Me parece que uma formação ética é necessário aprofundá-la na formação tanto de profissionais liberais como de pesquisadores, assim como uma formação de caráter epistemológico sobre a natureza do conhecimento e das práticas que nós usamos para produzir e validar conhecimento, e também uma formação que abra mais os profissionais que trabalham com áreas científicas ou áreas que são dependentes da ciência para pensar a relação do conhecimento científico moderno com outros sistemas de conhecimento e abrir-se para a possibilidade de diálogo e produção de conhecimento conjunto, por exemplo, com o conhecimento de povos indígenas, povos ribeirinhos, povos camponeses, que nem sempre têm um tráfego do seu conhecimento muito bem aceito pela academia. Por exemplo, alguém que se forma em saúde precisa muito entender a produção do conhecimento médico, a validação do conhecimento médico, entender as desigualdades e injustiças socioambientais que atravessam os sistemas de saúde, pensar em doenças negligenciadas, pensar em doenças que nem são negligenciadas, mas atingem setores diferentes da sociedade de diferentes maneiras. E, para finalizar, a conexão entre as questões ambientais e as questões sociais é absolutamente fundamental. Por vezes nós separamos essas questões como se elas fossem antagônicas, mas elas são complementares uma à outra. Por exemplo, vivemos agora uma pandemia que nos criou uma série de alterações na nossa vida. Não há como entender de onde veio essa pandemia sem entender as questões de degradação ambiental que o nosso sistema de produção e consumo, nosso modo de vida tem produzido. Professora Érica, bem-vinda. Você é jovem, mas com um currículo bastante maduro. É cofundadora e diretora executiva da EcoAngola, atua na luta por direitos humanos e justiça climática. Qual a relação entre esses assuntos e a educação ambiental, professora? Muito obrigada, Nelzair, pela questão, mas gostaria só de deixar aqui um ponto: eu não sou professora, sou uma estudante e uma cidadã bastante ativa, mas da experiência que tenho obtido, a relação destas várias questões, portanto, desde os direitos humanos, as relações climáticas, a parte de preservação ambiental, é exatamente termos esta sustentabilidade em todos os setores e a união e transversalidade deste tópico. Portanto, nós hoje falarmos de alterações climáticas, as alterações climáticas têm um impacto social e ambiental, o impacto ambiental também influencia as alterações climáticas e a nossa sociedade acaba por impactar as duas coisas, tanto o ambiente como também as próprias alterações climáticas, ou seja, nós estamos todos conectados por um ciclo e tudo o que nós fazemos hoje acaba por influenciar estes outros ciclos que também nos influenciam a nós. E, portanto, para que nós possamos também acabar por proteger os direitos humanos, nós precisamos perceber também de que estes impactos ambientais e climáticos influenciam a pobreza, influenciam a segurança alimentar, influenciam o saneamento básico e a água potável, influenciam todos esses outros recursos que nós precisamos para podermos então ter uma sociedade equitativa e justa para todos, né? Então, eu acredito que a educação ambiental é uma resposta para nós podermos trazer todas estas cartas à mesa e podermos sensibilizar tanto os órgãos públicos como o terceiro setor, ou seja, empresas, e também a própria sociedade civil. Hoje é muito dito que a sustentabilidade é também um ato de cidadania.
Então, nós, cidadãos, também precisamos de começar a ser sustentáveis e podermos reforçar as políticas em cada país que estivermos, independentemente de onde estivermos. Susana, devemos desde cedo aprender a cuidar e preservar a natureza com vista a um equilíbrio entre a sociedade e o uso racional dos recursos naturais. Que políticas têm incentivado o papel da educação ambiental no contexto escolar de Portugal? Muito obrigada pela questão e por esta hora de agir, que é a hora de todos nós, e como diz o poeta, o tempo nunca espera por nós, e no ambiente em particular esse tempo é ontem, e portanto temos que começar a trabalhar estas questões porque o futuro está sempre profundamente inscrito no presente. E aquilo que eu queria começar por dizer é que, antes de mais, a Constituição da República Portuguesa, a nossa lei fundamental, tem este comando, e as nossas políticas nacionais na educação ambiental têm que respeitar, obviamente, esse comando constitucional, está no artigo 66 da República Portuguesa, que nos diz que o Estado tem o dever de promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente. Esta norma foi uma norma que foi muito enriquecida e trabalhada na revisão constitucional de 97, na 4ª revisão constitucional, que foi, aliás, uma das revisões que mais desenvolvimentos trouxe na área do ambiente, na área da igualdade entre homens e mulheres e também na área educativa, e por isso este é o nosso comando, e a partir daí as políticas nacionais devem ser desenvolvidas nesta matéria. No que diz respeito à educação, a educação, como eu costumo dizer, é sempre a chave que abre a porta da mudança, que abre a porta da mudança de comportamentos, de atitudes, de valores, e por isso é na escola, e quer no ensino formal, quer informal, que essa mudança se vai fazendo. E essa chave está aqui, tão perto de nós, em mais de 5.000 escolas em Portugal. E as políticas que temos vindo a desenvolver no âmbito da educação ambiental, eu poderia desenvolvê-las em 3 níveis. Ao nível curricular, julgo que foi um grande desenvolvimento a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, por seu turno, a questão da formação dos docentes, portanto, a formação de docentes, quer inicial, quer contínua, passará a ter a educação e o desenvolvimento e a cidadania nas suas áreas e nas suas componentes de formação e capacitação, onde a questão da educação ambiental também está presente. Em termos de contexto escolar, e a última dimensão é a dimensão das parcerias, porque nada se faz sem parceiros. Portanto, isso significa que, além das políticas públicas de matriz nacional na educação ambiental e definidas no Ministério da Educação, teremos agora os municípios mais robustos para promover a educação ambiental também em contexto escolar, com parceiros mais fortes e mais robustos nesta matéria e nesta lógica de participação de todos. A lógica das cidades educadoras é isso mesmo, portanto, são cidades que promovem, junto dos seus cidadãos e todas as entidades, a lógica da participação e da educação como motor do conhecimento e de transformação e, sobretudo, a tal lógica de abrir as chaves da mudança, e, neste caso, esta mudança da educação ambiental é fundamental, e a educação está a fazê-lo, ao meu ver, muito bem. Professor Charbel, o senhor é um grande entusiasta da popularização da ciência e da educação científica. Quais tipos de ações deveriam existir para que a universidade pública avance no papel social e não somente no campo científico? Primeira coisa que me parece que nós devemos considerar é a necessidade de que a gente crie um sistema de avaliação dos pesquisadores que não premia apenas ou os avalia apenas com base na conversa entre eles mesmos, né? Então, obviamente, como em qualquer carreira, o modo como nós, pesquisadores, somos avaliados é muito determinante da constituição das nossas práticas. Publicarmos nas melhores revistas e sermos citados, lidos pelos nossos colegas, é obviamente uma coisa importante, isso tem que ser uma parte fundamental da avaliação dos pesquisadores, mas me parece que nós precisamos complementar essa avaliação com outros fatores que digam respeito à contribuição que os pesquisadores dão para a abordagem de problemas do seu entorno, educacionais, ambientais, sociais, políticos, dos tipos que sejam, mas isso não vai se concretizar se não for de fato incorporado no sistema de avaliação. Então, me parece que essa é a primeira coisa que nós precisamos,
revisitar o sistema de avaliação dos pesquisadores para incluir esses determinantes. Então, é um desafio, mas não é porque as coisas são desafiadoras que nós devemos deixar de tentar fazê-las. Uma motivação de fazer as coisas não é meramente quão difíceis elas podem ser. Parece-me também que nós, que trabalhamos com ciência, temos que referendar sempre a nossa ação por algum tipo de consequência concreta que saia da nossa pesquisa. Então, o laboratório que eu coordeno, uma meta básica, um lema básico, é que a gente não diagnostica só o mundo, a gente diagnostica para agir. A gente investiga, por exemplo, a educação científica, a gente não analisa livros didáticos, analisa programas curriculares, analisa práticas docentes, mas não apenas para dizer coisas sobre práticas docentes, livros didáticos, etc., mas para construir novos materiais, construir novas intervenções educacionais. E, para isso, nós consideramos que é necessário sair da universidade, ir ao chão da escola e trabalhar junto com os professores da educação básica, por exemplo, fazendo certas hierarquizações que existem entre o pesquisador e o professor, ou a universidade e a escola. Érica, em entrevista ao Angola Fala Só, você discutiu o tema educação e conservação ambiental. Em Angola, você percebe vontade política para a solução de problemas ambientais? Bem, esta é uma questão bastante comum cá, pelo menos a mim, mas eu diria que está a nascer. Não que já exista vontade política o suficiente, mas que está a nascer esta vontade política e especificamente por causa também do crescimento dos movimentos da sociedade civil que estão a ocorrer. Há muitas iniciativas e projetos que estão a crescer, que estão a causar esta mudança que nós queremos muito ver e ter, e portanto eu acredito que isto também esteja a fomentar ou a facilitar para que esta vontade política comece a ocorrer. Neste momento, uma das maiores preocupações que tenho e que muitas pessoas na área também do ambientalismo, que em Angola partilham, é o facto de que a educação ambiental, por exemplo, ainda não está no currículo das nossas escolas, no currículo nacional de educação. E se nós queremos que esta mudança ocorra, nós precisamos de começar por aí. E também acho que é importante mencionar que também ainda existe muita insensibilidade política, portanto, há vontade política, mas insensibilidade política quanto a estas questões climáticas e ambientais. As estratégias que são implementadas, pelo menos visíveis, portanto temos muitas estratégias teóricas, mas visíveis e na prática, vê-se muito pouco ou pouca implementação de estratégias que ajudem realmente as comunidades a tornarem-se mais resilientes a estes fatores climáticos, e Angola está numa posição geográfica em que sente muitos destes impactos climáticos. Por exemplo, as secas no sul de Angola, temos enchentes, especialmente nas partes costeiras, mas ainda assim vê-se a destruição de mangais, vê-se muitas florestas a serem desflorestadas. Portanto, há necessidade de haver também sensibilização climática e ambiental até a nível político. Portanto, temos de falar das escolas, temos de falar da sociedade civil, mas também temos de falar desta sensibilidade a nível político. Susana, sabemos que a educação ambiental formal ainda enfrenta muitos desafios nos diferentes países, desde o lançamento de uma política até a sua implementação. Como percebe a educação ambiental inserida na Estratégia Nacional de Educação Ambiental, o ENEA 2020 em Portugal? Muito obrigada, também é mais uma questão muito oportuna e que está na nossa agenda política. Aliás, a grande preocupação do Governo e também da Assembleia da República no geral é trabalhar cada vez mais as questões da educação ambiental de forma transversal, e portanto há um trabalho cada vez mais feito de forma transversal, porque as matérias de facto são vasos comunicantes e só fazem sentido se as trabalharmos dessa forma, seja ao nível político, seja depois obviamente naquilo que se passa na vivência do dia a dia nas escolas. E esta Estratégia Nacional de Educação Ambiental foi acima de tudo um grande compromisso assumido entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação.
O grande documento que serviu de apoio foi o referencial da educação ambiental pela sustentabilidade. Portanto, este documento, feito também em conjunto, acaba por ser o documento base e orientador da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que referi na questão anterior. E por isso, partindo desse referencial para a Estratégia Nacional, temos diariamente nas nossas escolas, de facto, de um ponto de vista curricular, este trabalho. Aliás, portanto, há modos letivos para promover a economia circular, a valorização do território, a descarbonização, projetos desenvolvidos nesse setor, e quer em contexto escolar interno, quer depois também na vivência, porque o grande objetivo deste trabalho é que a educação ambiental não seja meramente transmissiva, um conteúdo programático e retórico, que ela possa fazer-se na vivência do dia-a-dia, na área do projeto diário do aluno e na área da participação fora da escola. Portanto, e penso que tem sido essa a riqueza do trabalho, porque tem de facto uma componente prática que tem que ser aprofundada e que é muito importante, porque só assim, na fusão da componente teórica e científica e pedagógica com a componente prática da vivência do aluno, com a comunidade, com ações concretas e projetos concretos, é que de facto tudo isto toma corpo e sobretudo fica incutido e permite a tal mudança de comportamentos e de mentalidades que é fundamental e que é um dos grandes desafios da educação ambiental. E para uma cidadania queremos esclarecida e informada e dinâmica. Dizer ainda para terminar que, de facto, este trabalho colaborativo entre ambos os ministérios tem sido muito importante e é fundamental termos, e também teremos em breve, o balanço e o relatório daquilo que tem sido a implementação desta Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Fazemos agora uma pausa para um curto intervalo e voltamos a seguir para continuar a conversa com os nossos convidados. Até já! Estamos de volta para a segunda parte do Hora de Agir. Hoje falamos sobre educação ambiental e temos como convidados o professor Chardo Errani, Érica Tavares e a deputada Suzana Amador. Professor Chardo, o senhor é cofundador de iniciativas para tornar o conhecimento científico mais acessível ao grande público, como, por exemplo, o blog Darwinianas e o Café Científico, entre outras coisas. Como funcionam essas práticas e quais objetivos estão conseguindo alcançar? Então, a ideia básica que a gente tem em práticas como essas é repensar o modo como nós, pesquisadores, nos comunicamos com a sociedade, né? Buscar novos caminhos, como, por exemplo, uma presença na blogosfera, que é algo importante. Até o Darwinianas, que se citou, um blog vinculado ao INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu coordeno, e que é escrito por 8 pesquisadores, né? E um dos nossos lemas é assim: a postagem do blog é tão importante quanto o seu artigo. Então, não é uma coisa que se escreve de passagem, a gente lê mutuamente as coisas uns dos outros, critica, assim, uma abertura muito grande à crítica. Então, nós pesquisadores precisamos aumentar a nossa presença em diferentes vias, né, diferentes meios que a sociedade interage. E também a gente tem um problema, por exemplo, em sistemas como redes sociais, em que a gente cai em bolhas, né, e é muito difícil vencer essas bolhas. Então, entender como funciona essa dinâmica das redes sociais é bastante complicado. Particularmente, uma das coisas que a gente fez foi começar a trabalhar com as pessoas de comunicação estratégica, e o nosso INCT tem um projeto de comunicação com uma pessoa que é da área, para a gente entender modos profissionais de se comunicar com a sociedade, não a gente tentar apenas os nossos modos. Eu acho que isso é complicado para a gente, porque nós temos assim um tempo extremamente tomado, né? A gente trabalha 14, 16, 18 horas por dia para dar conta do que a gente precisa dar conta, mas eu acho que um equilíbrio maior em ver o próprio pesquisador na sua inteireza, como um ser social que tem múltiplos papéis na sociedade, ajudaria muito a gente poder gerenciar esse tempo. Érica, ensinar pelo exemplo é uma das formas mais impactantes de mudar realidades. Atualmente, você é vegetariana em transição para o veganismo. Como o exemplo pessoal pode influenciar a educação ambiental e a cidadania?
Eu acredito que seja das melhores formas de nós podermos contribuir para este movimento, não só em termos de influenciar, mas também de realmente estarmos a fazer aquilo que nós sugerimos e dizemos para ajudarmos então a proteger os nossos recursos. É importante também mencionar, e noto que há uma pressão muito grande nos ativistas ambientais, ecologistas, que há muitas dificuldades no dia a dia para nós podermos realmente sermos esses exemplos. Se formos ao supermercado e não tivermos um saco e tivermos muitas compras, temos de levar, por exemplo, um saco de plástico. Estes desafios diários também são difíceis de serem ultrapassados, mas o importante não é, às vezes, o falhar ou não falhar. O importante é nós termos noção daquilo que nós estamos a fazer. Nós temos noção de que se eu não der uma utilização correta àquele saco que eu levei hoje sem querer, este saco pode ir parar aos oceanos, este saco pode ir parar aos solos, pode, especialmente aqui em Angola, que nós ainda não temos, por exemplo, sistemas de gestão e tratamento de resíduos eficaz, né? Nós não somos perfeitos, temos de saber isso, nós não somos perfeitos, podemos ser um exemplo, podemos ser também um exemplo de imperfeição e de tentativa, nós podemos ser um exemplo de desafio do que é o dia a dia de um cidadão normal, no meio de tantas outras preocupações. As mães têm tantas outras preocupações, terem que mudar os hábitos e costumes do que é o consumo normal das nossas culturas, é muito complicado e desafiante. Mas se nós começamos a ser este exemplo dentro das nossas casas, sermos o exemplo nas nossas escolas, sermos o exemplo nas universidades, nós podemos sim contribuir para que as pessoas que estejam à nossa volta sejam influenciadas e a partir daí estas pessoas, quem sabe, possam influenciar outras. O importante é nós podermos transportar os conceitos e cada um aprender a utilizar esses conceitos no meio dos desafios do seu dia a dia. Susana, a pandemia trouxe desafios em diversos setores e necessidade de mudanças e adaptações. Conceitos de complexidade e transdisciplinaridade, a partir de projetos ecoformadores, oferecem uma compreensão da diversidade, com mudança de paradigma que rompem com lógicas cartesianas. Pensando no contexto de Portugal, alguma mudança no currículo seria urgente para as escolas portuguesas implantar uma abordagem sistêmica em educação ambiental, observando, inclusive, a interação saúde e ambiente? É verdade, de facto, a pandemia desperta-nos e cria-nos muitos desafios. A questão deste desafio que a pandemia provoca para mudarmos e olharmos também para as questões do currículo é sempre importante. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que aprofundar o que temos neste momento em mãos. E a questão da transdisciplinariedade, o trabalho colaborativo, os pares pedagógicos, os sistemas mais inovadores e métodos mais inovadores de aprendizagem estão em curso, estão em marcha, através da educação para a cidadania e desenvolvimento e da educação ambiental que está no currículo, bem como com o novo perfil do aluno. Em 2017 criámos um novo perfil do aluno, à saída da escolaridade obrigatória e das aprendizagens essenciais, e esse novo perfil do aluno já nos convoca para aquilo que a Nelzair nos estava agora a dirigir, que é uma visão holística da educação, ou seja, aquilo que se espera do perfil do aluno à saída do 12º ano em Portugal é que a escola o possa preparar para uma visão mais abrangente e mais transversal das matérias, onde a questão dos valores, das atitudes e das competências são muito importantes e possa transbordar e, sobretudo, tenha reflexo na mudança que o mundo precisa na componente da preservação da natureza e do respeito pela biodiversidade. Professor Charbel, em sua opinião, o professor de ensino superior precisa ter uma relação mais estreita com o professor do ensino básico? Como isso deveria ser feito na prática para diminuir a distância entre a universidade e a escola? E qual seria o grande ganho social deste acontecimento? Sem dúvida que tem, e na verdade, nosso grupo de pesquisa, nosso laboratório tem investigado uma maneira de fazer isso, que é a construção
de comunidades de prática, reunindo pesquisadores educacionais que trabalham nas universidades, professores, pesquisadores que trabalham na educação básica, reconhecendo-os como pesquisadores, e os pesquisadores de formação, nossos mestrandos e doutorandos. Então, o que a gente procura fazer é uma comunidade de prática, uma comunidade de pessoas que têm diferentes origens e diferentes experiências e conhecimentos, que encontram uma coesão, uma coerência, porque compartilham uma prática, valorizam essa prática compartilhada e, por isso, criam relações de corresponsabilidade. Então, uma coisa que a gente tem desde 2007, já vão ser aí quase 2 décadas, quase 15 anos, a gente tem trabalhado com professores de educação básica, construindo esses laços de corresponsabilidade, indo para as escolas, trabalhando desenvolvimento de inovações educacionais junto com os professores e tomando uma série de cuidados metodológicos e éticos para que nós, acadêmicos, ao construir processos de colaboração com outros atores sociais, nós não façamos uma coisa que muitas vezes nós fazemos, que é não questionar as nossas próprias posições hierárquicas, nossas próprias posições de poder, e que toda vez que alguém que está numa posição que é privilegiada, e nós estamos numa posição privilegiada, que não faz uma leitura crítica dos seus próprios privilégios, com muita tranquilidade passa das melhores e boas intenções a processos de opressão. Nós que vamos para a escola como pesquisadores que estamos numa posição privilegiada, numa posição de poder em relação à escola básica, nós temos que ser os mais atentos nesse processo para criar procedimentos em que a gente possa desconstruir essas posições de poder e dar voz a esses atores. Quando isso acontece, uma coisa muito bonita resulta, que é a produção. No nosso caso, a gente tenta desenvolver inovações educacionais para uso na sala de aula. Essas inovações, quando elas assim nascem por esse processo, elas passam a ser momentos híbridos dos conhecimentos, dos valores, das atitudes, das práticas de nós que estamos na universidade e dos colegas professores e pesquisadores que estão na educação básica. Eu acho que a gente precisa multiplicar esse tipo de ações, e eu sei que eu estou citando o meu laboratório porque eu estou falando dele, mas assim, há muitos grupos de pesquisa que têm feito coisas similares. Para também não dizer que assim, nós fazemos mais, ninguém faz, porque seria falso. Érica, qual mensagem você deixa para jovens que não possuem sua formação, mas têm muita vontade de lutar por um mundo mais sustentável? Por onde começar? Bem, eu acredito que o que nós podemos começar é pesquisar, procurar, sermos jovens curiosos, jovens que lutam, fazem tudo para arrebentar a bolha em que às vezes as escolas nos introduzem, se nós não pudermos desenvolver este pensamento crítico e refletivo. Eu sugiro que os jovens comuniquem, que os jovens consigam ser os exemplos, que os jovens consigam ser os líderes nas suas escolas, nas suas casas, independentemente da área em que nós estivemos a trabalhar, nós podemos e temos o poder de tomar decisões diferentes todos os dias, e todos os dias temos o poder de também decidirmos ser cidadãos mais ativos, cidadãos melhores. Juntem-se a projetos, criem, desenvolvam iniciativas próprias que ajudem a sociedade e o ambiente, e no fim vamos estar todos a ganhar com isso. Mas todos nós podemos ser cidadãos mais ativos e todos nós vamos acabar por beneficiar disso. Nós somos parte da natureza, então nós temos como seres humanos de voltar a encontrar esta conexão que infelizmente sente-se que está um bocado perdida, mas nós como pessoas também podemos procurar e buscar um bocado mais desta conexão. Susana, a União para o Combate à Crise Climática não pode esperar, onde certamente as novas gerações serão catalisadoras desse processo. Como vê o potencial da educação como transformador para o engajamento cidadão de crianças e jovens na defesa do meio ambiente? Mais uma vez, uma pergunta muito importante e muito relevante para dizer que, de facto, esse potencial é infinito, porque a escola é um ecossistema efervescente.
efervescente de ideias, de projetos, de debate, pelo menos a escola em que eu acredito e a escola que é, a meu ver, um dos maiores sucessos da democracia em Portugal. A escola pós-25 de Abril, a par do poder local, são os grandes sucessos da democracia portuguesa, porque têm contribuído, de facto, para um Portugal mais justo, mais esclarecido, mais competitivo e mais coeso. E a verdade é que o ambiente e o clima e os direitos humanos são as causas que mais mobilizam os jovens portugueses neste momento e os jovens pelo mundo fora, porque as grandes manifestações do clima, as greves estudantis trouxeram centenas e milhares de jovens à rua, aqui também em Portugal, junto à Assembleia da República, e já há muito tempo que não víamos jovens tão mobilizados na rua a pedir um país e uma sociedade e um mundo mais verde e a dizer-nos que não havia planeta B. Portanto, alunos que não foram à escola nesse dia, e isso, de facto, acaba por responder à pergunta do quanto eles estão mobilizados, do quanto a escola é catalisador, porque os cartazes que traziam, a informação que traziam, resulta também de uma escola que os está a preparar para o pensamento crítico, que é muito importante, de uma escola que com esse conhecimento crítico lhes permite ter debate e argumentação esclarecida e que depois potencia a ação, porque a ação de um cidadão ou a ação política só é consequente e esclarecida se for buscar a fonte do conhecimento, senão acaba por ser estéril e não é de facto consequente. E eu acredito muito, tal como a Érica e o Charbel, acredito muito nesta juventude e nesta geração que vai fazer a mudança que nós precisamos na área do ambiente, na área da defesa do clima, porque não há planeta B, como eles dizem, e é bem verdade. Encerrando este programa, deixo apenas o último desafio final para os nossos convidados com as suas considerações finais. Por favor, professor Charbel, quais as suas considerações finais? Eu vou aproveitar esses minutos finais para defender uma certa visão sobre a educação ambiental que eu acabei não abordando antes. Porque, assim, a educação ambiental, se feita de uma certa maneira, ela pode ser, inclusive, desmobilizadora das pessoas. Por vezes se faz uma educação ambiental muito focada no indivíduo. Você recicla seu lixo, você compra o seu papel reciclado, você é um consumidor consciente. Quando a gente não muda o mundo sozinho, a gente tem que ter uma ação coletiva, uma ação referenciada sociopoliticamente. Então, acho que eu sou um defensor de uma visão de educação ambiental que chama-se educação ambiental crítica, que propõe que você não faz educação ambiental sem uma leitura crítica da sociedade, sem entender como que historicamente nós chegamos a essa situação em que nós estamos e quais são as alternativas que estão diante de nós. Porque quando a gente faz uma educação ambiental muito individualizada, a pessoa compra 3 lixeiras coloridas, bota em casa, separa o lixo e pronto. Continua a consumir como sempre consumiu, continua a refletir sobre seus privilégios como sempre refletiu. Não adianta, né? Isso aí é importante, eu não estou falando contra reciclar lixo de modo algum, estou falando que isso não é suficiente e que eu acho que tem que fazer uma educação ambiental para que as pessoas percebam que elas têm que agir sociopoliticamente de acordo com as suas próprias posições, a sua leitura de mundo, seus valores, as suas atitudes, né? Não há uma única posição política, mas há que ter alguma posição política. Como eu costumo dizer, as pessoas que dizem que não tem nada a ver com política, que são políticas, são as que estão fazendo mais política, estão tentando disfarçar a sua ação política como se políticos não fossem. Érica, por favor, quais as suas considerações finais? Bem, muito obrigada, Nelzair. Charbel, tu disseste muito bem. Isto é uma responsabilidade compartilhada, não vai ser um indivíduo que vai mudar uma sociedade, mas vai ser um conjunto de indivíduos que podem ser inspirados e motivados uns pelos outros nesta mudança. Nós estamos agora numa fase de reestruturação a nível global e a nível local. Nós podemos ser os atores principais para que isto aconteça. Eu acho que é importante deixarmos aqui uma mensagem, vamos ser consumidores responsáveis e propagadores desta informação de educação ambiental, vamos repensar, vamos recusar quando for necessário e sempre também a sensibilizar as pessoas com quem nós tivemos contacto, vamos reutilizar, fazer reuso de tudo aquilo que nós tivermos em casa, no trabalho e só no fim,
só no fim reciclar, porque a reciclagem, como o Charvel disse, é sim uma ajuda, é um contributo, mas não é a solução. E a mensagem final para mim é: vamos todos ser cidadãos ativos e solucionistas, cidadãos construtivos. Susana, quais as suas considerações finais, por favor? Eu julgo que a educação ambiental e esta luta pelo clima, pela natureza, pelo respeito pela natureza e pela biodiversidade é, a meu ver, um imperativo ético, um imperativo político e um imperativo coletivo indeclinável. E é um imperativo ético porque é fundamental que todos nós possamos estar conscientes de que pequenos gestos do dia-a-dia, do nosso cotidiano, podem fazer a diferença no planeta, e é um imperativo político que nos convoca a todos os líderes mundiais, a todos os líderes europeus, nacionais e regionais e locais, para que nas suas políticas públicas ativas desenhem soluções e construções e cidades que sejam cidades saudáveis, cidades que respeitem o ambiente e que saibam incutir nos cidadãos essa consciência ambiental. E é um imperativo inclinável para todos e cada um de nós, como disse, nos gestos do dia-a-dia, no cotidiano, para, no fundo, defendermos aquilo que é a vida humana e uma qualidade de vida à qual todos nós devemos aspirar, passando sempre, obviamente, e começando sempre pela educação, porque, como disse Nelson Mandela, ela é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Então, que nas nossas escolas se continue a defender essa consciência ambiental e uma educação ambiental que faça a diferença e que nos promova, de facto, uma sociedade que seja uma sociedade mais saudável e, sobretudo, mais justa, mais livre e mais tolerante, que respeite os direitos de todos os cidadãos e os direitos humanos em particular. Muito obrigada. Chegamos assim ao final deste episódio. Um agradecimento especial aos nossos convidados e também a todos de casa que nos acompanham nesta caminhada por um futuro mais sustentável. Estamos juntos por mais futuro. Esta foi a Hora de Agir. E voltamos na próxima semana, à mesma hora. Obrigada e muita saúde.